Hoje à tarde aconteceu uma reunião do CONSEAGRE, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Agricultura. Essa reunião foi realizada aqui em São Paulo, contou com a presença de 23 representantes das secretarias de Agricultura. Esse encontro, ele faz parte, aí já é programado, né? Ele acontece todos os anos. E esses secretários estaduais, eles definem o pleito, as pautas que devem ser levadas ao governo federal. Tem aí seguro agrícola, uma grande preocupação desses secretários, tem a parte de defesa agropecuária e também da extensão rural, são essas as principais reivindicações. Mas nesse encontro também é muito claro a preocupação que os secretários têm com relação à arrecadação, à falta de recursos para os governos estaduais, e aí o agronegócio entra como uma fonte de arrecadação. Um dos participantes foi o representante de Goiás. E em Goiás agora está sendo discutida uma nova tributação, uma tributação para a soja e para o milho. Eu conversei com o representante de Goiás, o superintendente executivo de Goiás, o Flávio Camilo, e ele me explicou que essa tributação vai acontecer para a soja e para o milho, que não são processados no estado. Soja e milho in natura exportados em Goiás vão ser tributados, mas isso ainda está sendo definido, ainda está sendo discutido. Vai ter tributação, só não se sabe ainda exatamente como. A gente vai acompanhando aqui em Mercado e Companhia. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente, quer dizer, não vamos mudar tanto de assunto assim não, porque a crise, aí entra aí alta de dólar, alta dos preços dos insumos, questão de custo de produção sendo muito importante para o produtor rural, e é claro que ninguém quer sair no prejuízo. Por isso, tem que sempre ter uma busca por novas opções, especialmente na parte de fertilização das lavouras, porque sempre tem como achar uma alternativa para tentar economizar, mas é claro, sem perder a qualidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Canal Rural a conselheira da Absolo, a Kátia Beltrame. Olá, Kátia, olá. Muito bem-vinda, boa noite, tudo bem? Obrigada, boa noite. A gente conversa muito com os produtores, o relato é sempre o mesmo. A gente está preocupado com os custos, a gente tem que reduzir custos. Quando a gente pensa em fertilização e cuidados com o solo, isso é possível? Sim, claro. Veja, todas as culturas vão gerar resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos são uma excelente fonte alternativa de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes, e que não se aproveita, né? Se joga fora, em vez de se aproveitar para ter uma alternativa de fertilização dos solos. Em quais casos específicos você acredita que esse aproveitamento ele pode ter um melhor resultado ou ele é mais indicado? O setor sucroalcooleiro ele tem um panorama extremamente favorável, porque ele tem a torta de filtro como resíduo e as cinzas. O bagaço hoje vai todo para a geração de energia, mas tem ainda esses dois resíduos que trazem nutrientes muito importantes e um complementa o outro. Fazendo uma compostagem eficiente desses resíduos e enriquecendo com uma fonte de fosfato natural reativo, você tem um fertilizante orgânico que pode suprir todo o nitrogênio e fósforo na na cana-planta. E hoje, qualquer economia que se tem em fertilização é muito importante. Nesse caso, esse reaproveitamento dos materiais das usinas, ele serve mesmo para a plantação de cana. Outras culturas também podem se beneficiar do mesmo composto? Sim, sim. Outras culturas podem se beneficiar de um composto orgânico bem feito, que pode resultar ou num fertilizante ou num condicionador de solos, dependendo das características finais desse produto. A matéria orgânica é sempre muito necessária nos solos brasileiros, que são solos quimicamente pobres, intemperizados. Eles não são férteis, como se dizia, né, que se plantando tudo dá. Não é bem assim, né? Ninguém vai discutir a importância de uma calagem, todo mundo sabe que precisa fazer uma calagem. Ninguém vai discutir a importância de uma adubação mineral, evidentemente que se precisa fazer adubação mineral. O agricultor precisa redescobrir o que a adubação orgânica traz de benefício para o solo e como a planta agradece a adubação orgânica. Então, é uma redescoberta da matéria orgânica no solo.
As granjas de aves e suínos têm aí uma grande contribuição a dar. Sem dúvida, resíduos de excelente qualidade e que pode facilmente ser transformado ou num fertilizante orgânico ou num condicionador de solos. Quando a gente pensa em fertilização orgânica, qual é o panorama do Brasil? Ainda há muito a ser trabalhado e aproveitado no país? Sem dúvida. O Brasil é um dos principais produtores de alimentos. Além de ser produtor de alimentos, nós temos a agroindústria associada a essas culturas para beneficiar esses alimentos, e tudo isso gerando milhares e milhares de toneladas de resíduos que teriam seu potencial agrícola se fossem bem aproveitados, né? Então, é um jeito de devolver para o solo os nutrientes que as plantas extraíram para poderem produzir. O que falta para que haja um melhor aproveitamento, para que haja um uso mais disseminado, né? Na sua fala anterior você falou de uma espécie aí de reencontro, até uma volta às origens. Isso. O agricultor ele usava muito matéria orgânica antes da Revolução Verde, né? Aí começaram-se a usar as fórmulas químicas, as fórmulas minerais de adubação, que evidentemente não dá para alimentar o mundo sem as formulações minerais, mas puseram muito de lado a adubação orgânica. E você necessariamente não precisa fazer isso. O importante é você unir os benefícios da matéria orgânica junto com a adubação mineral e formar um fertilizante chamado fertilizante organo-mineral, que é uma nova tecnologia, não é bem nova, mas assim, o seu potencial, os seus benefícios já são amplamente conhecidos na agricultura. E podem ser muito bem, dar um resultado muito, muito melhor do que um fertilizante, uma adubação mineral simplesmente. Tá certo. Muito obrigada pela explicação e por essa orientação mesmo, Kátia. Eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre esse assunto, porque realmente a gente vê falar muito em adubação mineral, mas às vezes a parte orgânica, ela fica um pouquinho de lado. Então vamos cultivando isso também no pensamento dos produtores rurais, não é mesmo? Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.